Vamos continuar aqui em relação ao período neoclássico, né? Conforme eu estava falando para vocês, esse foi um período marcado, na verdade, pela perfeição. Então, a arte que busca o perfeito, que busca a beleza, né? Que busca, na verdade, retratar a história em si, né? É como se você fizesse um levantamento na história, né? E engraçado que o rococó também influenciou. Então você não tem só, você fala assim, o neoclássico é só as telas em si, né, as esculturas em si, mas na verdade não. O período neoclássico você tem a marquice da história. Então você tem a história e a escultura, né? O quadro e a escultura. Você tem o texto original, né? E em uma outra língua, né? Na língua grega, e esse texto traduzido para a arte. Então, os artistas, eles tinham muito trabalho. Não é como hoje você pega uma tela e pinta um quadro, né? O artista, ele tá relacionado ao período que ele está pintando. Então, ele tem que pesquisar. Ele não pode simplesmente pegar uma tela e transformar num quadro. Não, ele vai pesquisar. Ele vai estudar outra língua. Ele vai verificar a origem daquela história que ele está retratando. Por isso que, na verdade, ele fica um pouco engessado, mas ao mesmo tempo ele traz um período muito rico, se a gente for analisar em termos de cultura, né? E é interessante porque o período ele remonta o passado, né? Hoje, por exemplo, você tem a arte contemporânea, você pode utilizar uma tinta específica, você pode mudar a cor, né? Você quer fazer uma folha azul, você faz uma folha azul, não tem problema nenhum. Você vai fazer uma folha retangular, você faz uma folha retangular. Essa época, não, ela foi marcada por um período que a arte ela tinha que ser retratada daquela forma, daquele jeito, dentro daquele contexto. Caso contrário, não seria considerado um quadro, né? Você não seria considerado uma arte, você não estaria ali pintando algo que tivesse um valor cultural e artístico. Por isso que esse período é interessante, porque ele é um período profundo, histórico. Ele vai até a história, ele busca as origens do que você está pintando e você reflete na tela, né? Eu estou falando da tela em si, mas também você tem escultura, você tem a cerâmica, você tem a arquitetura e marcado também pelo pitoresco, né? Porque o que acontece? Você está no século XVIII, você está retratando uma pintura antiga, de uma época que não é a sua, mas você vive no período barroco. Então, essa pintura, ela tem influência barroca, né? Ela não é autenticamente, genuinamente greco-romana, né? Ela é uma pintura que ela traz traços da Grécia Antiga, da Roma Antiga, relacionada à história, mas, ao mesmo tempo, ela traz o quê? A época em que o artista está pintando, porque o artista, ele vive a sua época, né? Você pega o cubismo, por exemplo, né, que é uma pintura crítica, que ela tem esse cunho realmente de questionador, e o centro do artista não é somente o que ele pinta, o que ele sente, mas é o que ele vivencia no período em que ele está retratando determinada arte.